Nós vamos agora entrar no segundo grupo de moléculas orgânicas, que são os lipídios. Os lipídios, amigos, é o nome que nós damos a uma classe muito grande de moléculas. Vamos conhecer esses grupos. O primeiro grupo de lipídios são os chamados glicerídeos, que são formados pelos óleos e pelas gorduras. Óleos e gorduras pertencem a esse grupo conhecido pelo nome de glicerídeos. Os glicerídeos são formados por um álcool chamado glicerol e um ácido conhecido como ácido graxo. Então, quando você acaba ingerindo óleos e gorduras, as enzimas lipases vão digerir esses óleos e gorduras e vão liberar dessa digestão o glicerol e o ácido graxo. O que nós acabamos absorvendo a nível intestinal são esses dois componentes. Entre os grupos de glicerídeos, os mais famosos são chamados de triglicérides ou triglicerídeos. Eles apresentam esse nome porque eles têm na composição uma molécula do álcool glicerol mais 3 ácidos graxos na composição. Um glicerol mais 3 ácidos graxos compõe um grupo de glicerídeos chamado de triglicérides ou triglicerídeos. Vocês vão ver daqui a pouquinho que altos níveis de triglicérides e altos níveis de colesterol estão associados às doenças cardiovasculares. Tudo bem? Mas olha só, a gente não pode dizer que o nosso organismo estaria utilizando de uma molécula que só tem efeitos maléficos para o organismo. Essa molécula, ela tem várias funções importantes no nosso corpo. Vamos olhar. Elas têm como funções reserva energética, a primeira função. Reserva energética. Companheiros, nós vimos que o nosso corpo usa 3 moléculas como fonte de energia: carboidratos, lipídios e proteínas. Lembra? A segunda molécula energética é o lipídio. E adivinha qual lipídio nós utilizamos essencialmente como fonte de energia? Justamente os triglicérides ou triglicerídeos. Eles ficarão armazenados no tecido adiposo do nosso corpo. No momento de necessidade, o nosso corpo irá utilizá-lo como energia, né? No caso de um jejum prolongado, por exemplo. Outra função que essas moléculas têm, servirão como isolante térmico. Isso é muito importante para animais que vivem em clima muito frio. Pensa, um urso polar, um pinguim, né? Uma baleia, dependendo da região que ela se encontra. Isto aí, essa grossa camada de gordura, ela vai impedir com que o animal perca calor excessivamente para o ambiente. É como se fosse uma tampa de isopor em volta do corpo do animal, não deixando com que ele perca calor excessivamente. E é uma grande adaptação para animais que vivem em clima muito frio. Nós temos também como outra função é que os triglicérides ligados a um grupo fosfato formam outro grupo de lipídios chamados de fosfolipídios ou fosfotriglicerídeos. Por quê? Eles vão entrar na composição da membrana plasmática do nosso corpo. A membrana plasmática dos seres vivos tem como principal componente o fosfolipídio. É uma molécula de triglicérides, de triglicerídeo, que tem fosfato juntamente com eles, formando fosfolipídio. E digo para você, 90% da membrana plasmática dos seres vivos, não importa de qual célula, não importa se é célula animal, vegetal, bactéria, fungo, alga, 90% ou mais é composto pelo fosfolipídio. É uma das moléculas mais importantes que tem na composição da membrana plasmática, ok? Algumas cobras, como a jararaca, quando pica, o veneno dela contém uma enzima chamada fosfolipase, e essa enzima, adivinha o que ela destrói? Os fosfolipídios da membrana plasmática. Como a maior parte da membrana é fosfolipídio,
Essa enzima do veneno destruindo o fosfolipídio faz com que a membrana arrebente. A célula morre. Imagina no local da picada milhões de células mortas, o tecido necrosa, o tecido apodrece. Às vezes a área necrosada é tão grande que a pessoa tem que às vezes até fazer cirurgia plástica, arrancar aquele tecido necrosado e enxertar tecidos de outras partes do corpo. Tudo bem? Companheiros, um segundo grupo de lipídios é conhecido como esteroides, um grupo mais complexo. Os glicerídeos eram formados por ácidos graxos mais glicerol. Os esteroides têm na sua composição ácidos graxos e um álcool de cadeia fechada. O mais famoso que importa para nós é a molécula de colesterol. O colesterol ele é visto pela mídia, como sendo o vilão das doenças cardiovasculares. Mas uma coisa precisa ser dita e ter uma reflexão sobre isso. Parece que se a gente hoje comer um pouquinho de colesterol, um pouquinho de gordura, a gente morre do coração, o que é um exagero. O problema não é a molécula de colesterol em si, mas o problema é o excesso que nós colocamos no corpo. Porque a molécula de colesterol ela é extremamente benéfica. Olha só, mesmo porque a maior parte do colesterol que nós temos no nosso organismo é de origem endógena, ou seja, a maior parte é o nosso próprio organismo que faz, o nosso fígado. E apenas uma pequena parte, cerca de uns 30%, é de origem exógena. Nós pegamos pela alimentação. Então, para que o meu corpo iria fabricar a maior parte de um componente se ele tivesse somente função ruim? É o excesso que é o problema. A molécula em si, ela é benéfica. Vamos dar uma olhada? Algumas funções importantes do colesterol no nosso corpo. Ele ajuda a formar a membrana plasmática dos animais. Eu acabei de falar para você que o principal componente da membrana é o fosfolipídio. Só que a membrana plasmática dos animais, além de ter o fosfolipídio, ela tem também colesterol na composição. Vegetal não, amigos. Vegetal não tem colesterol na composição. Sua mãe cozinha com óleo de soja, canola, girassol, não é isso? De milho. Em todos os rótulos está escrito sem colesterol. Parece que o fabricante fez alguma coisa que tirou o colesterol. Ele não tirou nada. É que se aquilo é derivado vegetal, vegetal não tem colesterol. Tudo bem? Vegetal não tem colesterol na membrana plasmática animal. Do vegetal, o colesterol é substituído por uma outra molécula. Outra função do colesterol, que ele ajuda a formar a bile. A bile é aquela substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, que vai ajudar na emulsificação das gorduras, tem na composição também colesterol. Outra função do colesterol é que o colesterol também participa da formação dos hormônios esteroides do nosso corpo, como os hormônios sexuais. Amigos, estrógeno, progesterona, testosterona são produzidos a partir da molécula de colesterol. Então, se não tivesse colesterol, nós não teríamos a produção desses hormônios sexuais. Seríamos estéreis e não teria essa diferenciação das características sexuais secundárias, a diferenciação entre homem e mulher. Outra função do colesterol é que ele ajuda a formar parte da vitamina D. A vitamina D, ela tem várias origens no nosso corpo. Uma delas é a partir da transformação da molécula de colesterol. O que a gente ouve falar muito na mídia é que existem dois tipos de colesterol, o HDL e o LDL. O HDL é dito popularmente como sendo bom colesterol e o LDL sendo dito como sendo mau colesterol. Aqui, amigos, nós precisamos também repensar outra coisa. HDL e LDL, quando a gente fala bom e mau colesterol, parece que existe duas moléculas diferentes de colesterol. Na verdade, tem uma molécula só. Porque HDL e LDL são saquinhos, lipoproteínas que transportam o colesterol e outras moléculas pelo nosso corpo. Vamos entender um pouquinho melhor?
Olha essa imagem aqui, ó. HDL e LDL são saquinhos, ó, são vesículas que nós chamamos de lipoproteínas que vão carregar dentro deles moléculas de colesterol e outras substâncias, como triglicerídeos, por exemplo, tá? E tem vários tipos. Então, LDL e HDL, lipoproteínas que carregam colesterol. HDL é uma lipoproteína de alta densidade. LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, na verdade, o que muda é a densidade do saquinho que transporta o colesterol. LDL, saquinho de baixa densidade, HDL, saquinho de alta densidade. Agora, Aldo, por que o LDL é dito como sendo, então, popularmente o mau colesterol? É que a vesícula LDL, entende uma coisa, ela é muito importante pelo corpo. A LDL, ela vai transportar o colesterol que foi absorvido a nível intestinal, o colesterol que o nosso fígado fabricou, e esse saquinho LDL vai transportar o colesterol para o restante do organismo. Por quê? Porque o colesterol tem que chegar nas células. As células têm que usar o colesterol para formar a membrana plasmática, né? Para formar os hormônios sexuais, as células específicas para isso. Então o colesterol tem que chegar. E o saquinho LDL carrega o colesterol. Então ele é benéfico? Ele é benéfico. O problema é que o excesso de LDL pode contribuir para a deposição de colesterol nos vasos, levando a chamadas doenças cardiovasculares. Olha só o que pode acontecer. O excesso de colesterol e de triglicéridos no vaso vai criando verdadeiras rolhas de gorduras. E essas rolhas acabam entupindo os vasos, levando a doenças cardiovasculares. Por isso que o LDL é visto como sendo um mau colesterol. Lembra, ele é importante, o problema é o excesso que pode contribuir para essa deposição. E o HDL? Por que o saquinho HDL é dito bom colesterol? Porque a função do HDL é recolher o excesso de colesterol que não foi utilizado pelas células. É como se ele fosse o faxineiro do nosso sistema cardiovascular. Enquanto o LDL leva e excesso deposita, o HDL recolhe e leva até o nosso fígado para ser metabolizado ou eliminado esse colesterol juntamente com a bile. Entendeu? A molécula de colesterol é a mesma. O que muda é a densidade do saquinho que transporta esse colesterol. Joinha? Companheiros, e o último grupo de lipídios são chamados cerídeos. Cerídeos contêm ácidos graxos de cadeias longas na composição, certo? E aí, como o próprio nome diz, cerídeos são as ceras. Nós podemos ter dois tipos de funções básicas. Primeiro, a cera pode agir como papel estrutural, como acontece na colmeia, formando os favos de mel. A cera alofavo é formado por uma cera produzida pela própria abelha. Aqui ele teria papel estrutural. E as ceras podem ter também função de impermeabilização de superfícies. Olha como a casca de uma maçã é brilhante. Olha como a superfície de uma folha brilha. Parece que foi encerada, né? E foi pela mamãe natureza. Na casca de uma maçã, na superfície de uma folha, eu tenho cera. Essa camada de cera, ela vai evitar o ressecamento excessivo de superfícies. Cera é lipídio. Lipídio não gosta de água, então ela dificulta a desidratação e o ressecamento das estruturas. Quando você na botânica estuda a estrutura da folha, você lembra que em cima da folha tem uma camada de cerinha chamada de cutícula. E você aprende que a função da cutícula
é reduzir o ressecamento, é diminuir a perda de água na chamada transpiração cuticular. Esses são os cerídeos. Tudo bem, amigos? Ó, não esqueça de fazer a tarefinha no final. Tudo bom? Grande abraço para vocês.